Vamos ter um momento agora de conversa, de entrevista, mais ou menos, mas antes disso eu queria orar pela vida da Carla. Estenda as suas mãos em direção a ela, vamos orar pela vida dela. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Paizinho querido e amado, Senhor, quero te agradecer pela vida da Carla, Pai. Eu quero te agradecer porque a sua serva se colocou à disponibilidade do teu reino, de pregar a tua palavra, Pai. E eu peço que nessa manhã ela venha se esvaziar de si cada vez mais, para que o Senhor venha crescer e que ela venha falar as tuas palavras, Pai. Não as palavras dela, mas as palavras do teu Espírito Santo, o que o Senhor quer falar conosco. Então, eu te entrego a vida dela nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tô até nervosa. Não fique. Vou te fazer uma pergunta muito de mentira, não vou não. Vou te fazer perguntas difíceis hoje aqui. Nem tenho, gente, esse nível todo para fazer as perguntas que ela faz, né? Mas estou vingança, estou muito feliz, estou honrada de estar aqui nesse momento entrevistando a doutora Carla. Eu não vou falar que, se vocês pesquisarem o nome dela no Google, aparece várias coisas, tá? Coloquem no Google Carla Boquimpani. Coloquem, que vocês vão ver o quanto esta mulher é importante, gente. Ela não gosta, né? Que ela é muito humilde, muito simples. De verdade, é mesmo. Não, nem é demagogia, ela é assim, de verdade. Fica vermelha, a bochecha fica logo vermelha. Ah lá, ela já fica cheia de vergonha. Mas eu sei que todo mundo aqui, a maioria já te conhece muito bem. Mas eu queria que você se apresentasse assim, para quem não tem ninguém que não conhece ela. Mas eu queria que você falasse de você, assim. Quem se apresenta? Meu nome é Carla. Eu tenho uma honra fantástica, assim, muito, de ser filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Senhor da minha vida. Eu choro. Perceberam? A gente faz um culto desse com toda essa adoração e a gente chora. Sou esposa do pastor Davidson, que é o Davidson, amor da minha vida. Mais, um homem maravilhoso da face da terra. Tenho 6 filhos maravilhosos. Então, Vanessa, Dani, Lucas, Pedro, João e Felipe são realmente assim resultado de oração demais. Tenho 2 netos e um vindo, 3 aí abençoadores e maravilhosos. Mais então, um menino, né? O Benjamin, tem o Bento e tem o Valentim, que está se formando. Então, gente, é muita coisa que Deus está me dando, sabe? Deus é poderoso demais para fazer muito além daquilo que eu pedi ou pensei. Eu sou médica, Deus me deu esse privilégio, eu entendo a medicina como um ministério, e é realmente um ministério. Deus tem me abençoado demais. E Deus me permite, através da medicina, falar de Jesus. Eu trabalho com câncer, e eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando você trabalha com câncer, você está trabalhando com pessoas vulneráveis, sensíveis, quebrantadas. Então, essas pessoas estão muito mais suscetíveis a ouvir a voz do Senhor, e isso é bom demais, sabe? É gostoso. Então, assim, Deus realmente é muito bom. E eu sou membro dessa igreja, e eu amo ser daqui, e vocês são bênçãos demais na minha vida. Que lindo, gente. Bonita resposta, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? Bom, vamos lá. Estamos aqui numa conferência de juventude, e eu queria que você falasse um pouquinho como que era a sua vida com Deus nessa época de adolescência. Hoje é dia do adolescente batista, né? Parabéns, adolescentes! Hoje é o dia de vocês! E aí, como que era a sua vida com Jesus nessa época de adolescência, juventude? O que você fazia? Aí você já pode aproveitar e dar um conselho aí para essa galera. O que você, de repente, teria feito diferente? Eu me converti aos 9 anos de idade. A minha mãe cristã, minha avó cristã, lá da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, em Nova Iguaçu. Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, pastor Edgar.
E então a gente desde sempre estando na igreja, morava bem pertinho da igreja. Mas eu me lembro exatamente do dia que eu me converti. E foi realmente uma sensação de com 9 anos de idade, uma sensação de pecado. E Deus tocou no meu coração intensamente. E eu me arrependi. E foi num dia de apelo, no domingo de manhã, onde o pastor estava fazendo. Não houve mensagem nesse dia, não houve nada. Só houve que algumas pessoas foram à frente para fazer a profissão de fé. E aí, quando elas foram à frente para fazer a profissão de fé, porque teria batismo à noite, Deus tocou no coração do pastor e ele fez, olha, Deus está tocando no meu coração aqui, eu vou fazer um apelo, quem aqui quer se batizar? E aí eu vi meus passos indo à frente, e eu me vi indo, e aí eu fui. Aí minha mãe chorou a beça, aquela coisa toda, foi bom demais. Meu pai não era cristão, e então a partir daquele momento aí eu me batizei e assim fui servindo, né, ao Senhor. Eu quero dizer a vocês que assim, eu nunca tive no mundo, graças a Deus, mas quando eu falo mais, eu quero dizer que, até o pastor Rafael falou isso ontem, né? Parece que quando você não estava no mundo, você tem um testemunho pior. Não é verdade. É bênção demais não ter experimentado o mundo. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha avó, que se converteu, da minha mãe, que através do testemunho delas eu pude conhecer a Jesus e eu não precisei experimentar o mundo para me arrepender. Então, isso foi bênção demais. E aí eu fui crescendo, só que eu não tinha um comprometimento com Deus, um compromisso intenso, sabe? Eu assistia, frequentava, mas a vida era uma vida normal. Até que eu cheguei aos 15 anos de idade, e aos 15 anos também senti muito o Espírito Santo falar poderosamente ao meu coração. E eu comecei a ficar mais envolvida, e eu senti um chamado. Não é para ser pastora, um chamado. Esse chamado veio depois. E aí, naquele chamado, eu senti realmente um chamado para me aproximar muito de Deus e um chamado para servir ao Senhor. E eu, no meu coração, eu entendi que era um chamado para ser missionária. Foi num culto de missões e houve uma mensagem, e essa mensagem tocou muito ao meu coração. Tinha uma tela onde havia uma mão escrevendo, aquela mesma passagem de Ezequias. E a pessoa começou a falar sobre o quanto a gente realmente tem pouco tempo de vida e que a gente tem que aproveitar. Eu também me lembro dessa mensagem. Deus tocou no meu coração e eu senti o chamado de missões. E aos 16 anos eu estava me preparando para o vestibular, para a faculdade, e eu pensei assim, Senhor, o Senhor quer o quê? Né? Já que o Senhor me chamou para ser missionária, então eu não vou fazer faculdade. Eu vou para o IBER, na época era o IBER que existia, né? Que era um instituto de mulheres, moças, né? De jovens, para falar, para pregar o evangelho e para serem preparadas para educadoras religiosas e para missões. Eu nunca contei isso para ninguém, sabe? Olha só, em público aqui. Viu? E aí... eu fiquei numa crise enorme, porque eu não sabia se Deus queria que eu fosse médica, e eu entendi que Deus não queria mais que eu fosse médica, que eu queria que eu fosse missionário. Mas no meu coração tinha uma ação muito forte para que eu fizesse o vestibular. Eu estudei em Nova Iguaçu, eu não tinha feito, não tinha dinheiro mesmo, né, para fazer cursinhos e tal, coisas mais caras. E assim, na época, obviamente, como hoje, mas também naquela época era muito concorrido o vestibular. Meu pai tinha falecido, meu pai faleceu muito jovem, minha mãe professora, e aí assim, como é que eu vou fazer uma faculdade de medicina? Não tenho a menor chance de pagar. Então eu orei a Deus e coloquei para Deus uma prova, para que porque era a forma dele me direcionar, lá como aconteceu com Gideão. E eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja médica, que seja para tua honra e glória, e que seja para te servir, o Senhor me permite passar na Universidade Federal. Era um vestibular para a universidade pública, como é hoje, os jovens sabem o que eu estou falando. E era assim, era concorridíssimo, como é hoje, né? Super concorrido. E todos os meus concorrentes estavam muito bem preparados, o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal. E aí eu orei muito, mas eu me preparei muito, eu estudei intensamente, eu me lembro dessa época. Aí é o meu conselho para os jovens, eu estou demorando aqui, que eu falo demais. Estuda. Querido, você tem que estudar. Tem que estudar.
a gente tem que pensar no futuro. Hoje eu agradeço demais a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Deus não fez o milagre de eu passar na universidade federal, pública, porque eu sou capaz. Mas Ele tinha um propósito. Mas Ele não faria isso se não tivesse visto realmente o meu esforço. E aí, graças a Deus, quando eu me lembro do dia que eu soube, naquela época, olha como a gente é velho. Eu sou velha, você é jovem. Minha irmã foi na padaria para comprar o jornal. Riam, hein? Porque a relação de pessoas que passavam na universidade, dos candidatos, era no jornal. E era um jornal rosa. Tipo aquele jornal dos esportes, você está rindo, que você conhece. Quem está rindo aí sabe o que eu estou falando. Era um jornal rosa. E aí ela veio correndo da padaria com aquele jornal. Eles me chamavam de Carol, né? Meu apelido em casa, porque era Carla, Carlinha, Carolina, Carol. Aí ficou Carol, e Carol passou. Ela veio lá de longe, Carol passou. E aí, quando eu soube do resultado, eu agradeci, eu fui para o meu quarto ajoelhar e chorar e orar. E eu me lembro de ajoelhada, chorando, agradecendo muito a Deus, porque eu entendi que Deus me queria médica missionária, e era essa a vontade dele. Então, hoje, eu consigo falar muito de Jesus, e é gostoso demais, e como Deus tem abençoado. Então, aí eu comecei a trabalhar muito na igreja, a me envolver, eu fui diretora de evangelismo da igreja, e assim vai, não importa cargos, né? Importa o teu coração. Então, a minha fala para os jovens: não perca tempo. Sabe, queridos, o tempo passa rápido demais. O que eu estou falando aqui parece que foi ontem. Eu tenho 54 anos. E quando eu olho para trás, passou rápido demais. Gente, eu tenho netos. E eu jamais podia imaginar uma coisa dessas. Eu tenho 30 anos de formada, 30 anos. E passou rápido demais. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tinha 16 anos. Então, aproveita o seu tempo. Não desperdiça seu tempo. O tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem. Consagre o seu tempo ao Senhor. Gente, que história. Olha só, agora uma coisa aqui, para a galera que está aqui. Ó, a doutora Carla, ela nasceu na Baixada, como ela falou aqui, não tinha dinheiro para pagar pré-vestibular, inteligente, inteligentíssima. Passou de primeira? Meu Deus. Né? Mas não desista. Não desista. Você, mesmo sendo um jovem, um adolescente de Belford Roxo, você pode estudar, passar para uma faculdade de medicina. Não desista dos seus sonhos e não perca tempo, porque nós podemos. Então, futuramente, pode ser você aqui, falando do seu testemunho, alcançando muitas e muitas vidas através da sua profissão, que também é o seu chamado. Então, esse lance de... não que isso seja errado, tá? Largar tudo e ir viver missões é lindo e são chamados específicos. Mas você pode ser um missionário muito abençoado dentro da sua profissão, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, também, só para fazer esse parênteses aqui. Muito obrigada. E agora vamos colocar o púlpito aqui novamente. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Obrigada pela sua entrevista. Meu Deus. E agora vamos... Bom, o Douglas falou aqui, né? Que ela sempre fala assim, não, porque eu prego no final do mês, todo mundo já esgotou aí tudo que tinha do texto, do tema. E agora... gente, agora, para quem vai pregar depois, aí o negócio vai ficar meio difícil. Porque, né? Enfim, já estou até pensando aqui, o que eu vou fazer? Mas... É isso, que vocês estejam de corações abertos, olhos e ouvidos espirituais abertos para entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Bom dia, queridos. Deus é bom demais. Gente, eu estou achando lindo esse púlpito aqui, não é não? Lindo demais. O pessoal sempre capricha de uma forma muito especial. Bem, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, um privilégio, uma responsabilidade que eu estou muito feliz de entregar para o Senhor, porque eu não tenho nenhuma competência para falar absolutamente nada aqui. Então, que nesse momento Deus toca no seu coração e eu me coloco, como sempre eu falo, aí sentadinha com você, para aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Amém?
E a Isa falou sobre você estar preparado para levar um tapão. Eu estou aqui, assim, para dar, não, só para levar um tapão. Se Deus quiser, eu vou levar, já levei, tá? Então, antes de vocês apanharem, Deus já me bateu. Então, só quero deixar isso muito claro. Esse final de semana foi um final de semana muito, muito intenso. Tem sido um final de semana muito intenso. Parabéns pela conferência, parabéns pelo tema. Esse tema é lindo, maravilhoso, muito significativo. E também tem sido muito intenso, porque esse final de semana a gente está passando pela subida dos legendários na montanha, o Top 1800, chamado Top X. E Davidson está lá, e alguns membros da nossa igreja estão lá, alguns homens, e tem sido maravilhoso. E assim, quando os homens sobem a montanha, as mulheres, as esposas de pastores, as esposas dos legendários, mães, filhas, namoradas, noivas de legendários, também se reúnem. E a gente tem todo um trabalho maravilhoso. Queridas, é um troço, é fantástico, é muito legal. Até ontem, eram 883 mulheres envolvidas com os legendários. E, a partir de ontem, a gente passou para 995 mulheres envolvidas com legendários. Durante 21 dias, a gente faz lives de oração, de adoração, de louvor a Deus, e nos 4 últimos dias a gente faz cultos. E aí esse foi um dos motivos, estou falando isso tudo aqui também para pedir desculpas de não estar aqui na sexta e no sábado, porque eu tive a responsabilidade de pregar, e a gente faz os cultos, e à noite, e aí não dava para estar aqui e fazer o culto ao mesmo tempo. E ontem de manhã nós tivemos um café da manhã para 300 mulheres, e foi gostoso demais, uma mensagem que falou muito aos nossos corações. Então, eu quero que vocês orem pelos legendários. É um trabalho que tem sido bastante atacado, mas não é o trabalho que é... O legendário é só uma ferramenta, e é uma ferramenta de alcance de muitas pessoas. Dentro dessas 300 mulheres, são muitas mulheres não crentes. No meio dessas 900 e tantas mulheres, tem muitas mulheres não crentes que estão sendo alcançadas por Jesus. Então, que seja para a honra e glória dele. E aí, quando ontem eu não pude vir, eu fiquei assistindo a mensagem por essa ferramenta, que também é maravilhosa, da internet. E ontem, anteontem, né, a mensagem que Lucas trouxe aqui, Lucas é meu filho, aliás, ele pergunta mais do que eu. Isso é verdade, ele pergunta muito mais do que eu. Então, ontem também pude assistir, mas ontem teve um probleminha no som e eu não consegui ouvir muitas partes da mensagem. E tudo bem, porque os meninos do som fizeram milagres aqui, né? Eu sei que todo mundo se envolveu. Aliás, esqueci que eu tinha que falar uma coisa importante aqui. Quem agradeceu pela luz voltar? Quem gostou de dormir no ar-condicionado hoje? Não? Não agradeceram? Cara, eu preciso aqui honrar uma pessoa. A Ângela. A Ângela passou ali por mim, me deu um beijo e falou assim: eu vim agradecer a Deus porque a luz voltou. Porque quase que eu perco a insulina que estava na minha geladeira. Gente, ela me quebrantou ali. Eu falei, meu Deus, eu preocupada com tanta besteira, e ela preocupada com o medicamento. Olha que bênção. Deus te abençoe, Ângela. Você falou ao meu coração. Sabe, queridos, a gente deve ter reclamado horrores da Light, não é não? Quem pecou aí falando mal da Light, não precisa levantar a mão, não. Mas é hora de agradecer, porque a luz voltou. E ter faltado a luz, a gente não estaria valorizando o momento que a gente está aqui, gente, o ar-condicionado. Que gostoso o som, a projeção, tudo perfeitamente funcionando. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E ontem a mensagem, provavelmente, porque eu consegui ouvir uma parte razoável do culto, mas eu não consegui ouvir tudo, foi falado o texto que eu vou falar essa manhã. E aí, eu quero dizer a você, eu pedi a Deus, Senhor, o Senhor quer que mude a mensagem? Que eu já tinha feito. E Deus virou e falou assim, não. Então, queridos, se Deus falar 2 vezes ao seu coração, é porque Ele quer realmente te falar alguma coisa. Se Deus repetir aqui alguma coisa, é com Ele. Amém? Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Eu tenho bem pouco tempo, demorei muito aqui no início, mas vamos lá. Marcos 14, 3. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro,
ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Agora a gente vai para João, capítulo 12, versículo 1. João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai, eu te louvo pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença aqui. Agora, mais uma vez, eu te imploro, Senhor, não considera a minha pequenez. Em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma que quebranta a nossa alma, invada a nossa vida, quebra os portões da nossa incredulidade e fala-nos com o teu poder. E mais uma vez eu te peço, fala por mim, de mim e para mim eu preciso ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, queridos, a gente falou bastante ontem, quem não estava aqui, então a gente vai poder repetir. O cenário desse texto é um cenário muito bonito. Tinha acabado de acontecer a ressurreição de Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e tinha acontecido ali um milagre. Então, era uma situação que estava um alvoroço. E eles estavam na cidade, chamada cidade de Betânia, onde Lázaro vivia. Uma multidão tinha ido para Betânia, e o texto vai falar isso depois, para ouvir de Jesus, que sabia que Jesus estava lá. E eles também tinham ido para conhecer Lázaro, para ver o milagre. Eu ouvi uma vez um pastor falando, dando uma mensagem muito legal, que ele falou o seguinte: o Lázaro pregava quando ele ia na padaria. Ele ia comprar pão e a pessoa, mas ele não tinha morrido? Mas ele não era aquele cara que tinha morrido? Como é que é assim? É um fantasma? Não, eu botava a mão no cara, coitado. E aí ele estava pregando só de estar vivo. Olha que bênção. Aquelas pessoas tinham ido lá ver este milagre. Então, Jesus estava lá jantando. E aí, quando Jesus estava jantando, conversando com as pessoas, com Lázaro, com todo mundo, vem Maria. Maria que já tinha estado aos pés de Jesus, lembram? Aquela Maria que, quando a Marta, irritadíssima, porque a Maria não vem me ajudar aqui, Jesus, fala para ela me ajudar, varrer a casa, fala para me ajudar a arrumar aqui. Mas Jesus falou assim: Marta, Marta, lembra das 2 vezes? Marta, Marta, acalma o seu coração. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus. E agora Maria, num ato de gratidão. Gente, o irmão dela tinha sido ressuscitado. O irmão dela que tinha morrido estava vivo. E ela, num gesto de gratidão e de honra, sem saber, ou talvez realmente, sem dúvida, movida pelo Espírito Santo, porque ela não sabia que Jesus ia morrer, ela derrama aquele vaso de alabastro, derrama aquele perfume de nardo puro em Jesus, e ela realmente abençoa a vida de Jesus. E eu queria conversar com vocês sobre o que significa isso. Qual o significado desse perfume e qual o significado desse gesto? Primeira questão, vamos lá? O nardo. O que é o nardo? O que é nardo? Nardo é o quê? É um perfume, tudo bem. Mas ele é o quê? O nardo é uma planta. Vou andar rápido aqui para vocês, por causa do tempo, vocês quebrar o galho de vocês. Não vai dar para fazer muitas perguntas por causa do tempo. Vou dar a resposta. O nardo, o nome do nardo é Nardostachys jatamansi. Então, quem não teve filho ainda, boa ideia, boa ideia. Ele é uma planta. E o nardo é uma planta que cresce apenas nas montanhas do Himalaia. Olha, que interessante. O nardo cresce apenas nas montanhas do Himalaia, especialmente nas regiões do Nepal, da Índia e do Tibete. Essa região é uma região muito longe de Israel. E Maria tinha aquele vaso com aquele perfume dentro, então vindo de muito longe. Ele era considerado um dos perfumes mais caros daquela região. Mais caros. Por que ele era tão caro?
porque ele era importado. Ó, então, Maria já usava perfume importado. Não quer dizer que os perfumes importados sejam melhores do que os outros, mas Maria estava na onda lá. A raiz do nardo produz um óleo aromático extremamente raro e precioso. Na época de Jesus, ele era importado, ele era transportado em caravanas. Lembra da caravana que ia levar eles estavam saindo de um lugar e levando até o Egito, e que José foi vendido? Era uma caravana de vender especiarias. E o nardo, ele era transportado nessas caravanas. O perfume era considerado um perfume de luxo e só era usado por reis e pessoas muito, muito ricas. Como falei, era um dos perfumes mais caros do mundo antigo, né? A planta era muito rara. E você precisava de uma quantidade muito grande para fazer o nardo. Uma outra coisa interessante que João diz, não nesse texto, eu li um pedacinho, mas numa outra versão, ele diz que Marta usou 1 libra daquele perfume, e que estava contida naquele frasco de alabastro. 1 libra romana equivalia a 327 gramas hoje. Então, a gente estava falando mais ou menos de um perfume de 330 ml. Um perfuminho assim, né? A gente costuma usar perfume de 50 ml, esse aqui é um perfumão, mas a gente tem perfumes de 300 ml. Mas não era um perfuminho, né? 300 ml é um perfumão. As mulheres sabem o que eu estou falando, né? Então, a gente sabe, tem um perfume de 50 ml que você bota na bolsa e anda, você tem um perfume de 100 ml para passar no avião, você tem um perfume de 200 ml em casa, mas perfume de 300 ml é coisa para caramba, né? Bem caro. Mas, então, você imagina um frasco de 300 ml. Gente, aqui tem 500, mais ou menos, né? Um pouquinho menos do que isso. Então, era um perfumão. Isso tudo aqui de nardo que ela derrama sobre Jesus. O perfume valia 300 denários. O que era denário? Denário era um salário por dia de um trabalhador. Então, Marta quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre Jesus 300 ml, que correspondia a 1 ano de trabalho. 1 ano líquido de trabalho. Eu estou falando Marta o tempo todo, mas é Maria, né? Maria, quando eu falo Marta, vocês entendem Maria. Maria ofereceu 1 ano de salário. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que ela ofereceu algo extremamente caro. 1 ano. Você seria capaz de pegar 1 ano do seu salário e entregar para Jesus? Você vai falar que sim, mas assim, vamos pensar. Não estou falando não estou falando de dinheiro aqui, estou só querendo colocar o simbolismo disso. Ela não era uma mulher rica, ela era uma pessoa pobre. E como uma pessoa pobre, fui estudar como é que ela tinha aquele perfume. Porque naquela época o perfume era considerado riqueza. Era igual ter ouro em casa. Ter perfume. E ele era usado muitas vezes como dote. Então, muito possivelmente, Maria estava sacrificando o dote familiar dela para o seu casamento um dia, se ela tivesse. Era um dote. Olha o significado disso. Era algo muito precioso, muito caro, muito raro. Muito raro. Uma outra informação importante a respeito do nardo é que, quando ele fala, em todos os textos, são 3 textos que falam, 2 textos, na verdade, que falam sobre esse momento, o nardo, quando ele coloca, ele fala nardo puro. Por que nardo puro? Porque tinha um nardo impuro. O que era o nardo impuro? Era o nardo com mistura. E faz mais ou menos, é igual hoje o perfume. Então, o que a gente tem hoje? O perfume pode ser um perfume puro ou pode ser água de colônia. E aí, eu não falo francês, fiquei lá estudando com o Felipe. Felipe, como é que fala? E aí você tem o parfum. O parfum, que é o extrato do perfume. O perfume que é puro, como se fosse o nardo puro. Esse perfume puro, ele é feito com um extrato de 20% a 40% do óleo aromático do nardo. Agora, a gente tem o eau de parfum. O eau é água, aí em francês. E a água de perfume
utiliza 15 a 20% do extrato do nardo. E, além disso, você tem o eau de toilette. Esse é água de banheiro. Feio, né? Ficou mais bonito falar em francês, não? Água de toilette. E esse eau de toilette, ele usa 5 a 15% do extrato. Como é que eles fazem isso? Eles pegam o extrato do perfume e eles misturam com água. E aí eles diluem o perfume. Sabe quando fazem isso com a gasolina da gente? Ou com óleo? Eles diluem o perfume. E aí, a minha pergunta para cada um de nós aqui. Você é um perfume aguado? Você é um perfume misturado? Você é um perfume diluído? Ou você é um perfume que usa a essência em 100%? O que Deus tem feito na sua vida, queridos? Sabe por quê? Infelizmente, eu e você temos nos diluído. A gente se dilui com o mundo. A gente se dilui com a água. A gente não tem mais a intensidade, o vigor, a intensidade, a força do perfume original. Quem aqui gosta de comprar um perfume falsificado? Ninguém, Laura. Você consegue diferenciar um perfume falsificado de um perfume verdadeiro? Conseguem? Às vezes a falsificação é tão boa que a gente não consegue. O nome é inspiração? Como é que é a Pepsi? É como Coca, tipo sabor, né? É tipo sabor. Cara, quantos de nós estamos sendo sabor crente? Tipo crente. Tipo perfume. Estamos vivendo de falsificação. Eu já comprei perfume falsificado sem saber. Estava viajando nos Estados Unidos, um congresso. E aí, nesse congresso, tem vários lugares que vendem perfume nos Estados Unidos. Eu falei assim, meu perfume lá é muito mais barato. Então, eu falei assim, vou comprar aqui. Aí, tinha a loja e tinha uma vendinha, assim, né? Tipo quiosque. E aí, eu olhei aquele quiosque, assim, a diferença de preço era enorme. E era uma das primeiras viagens, então eu ainda estava boba nessa história e tal, e eu olhei assim, não, é muito mais barato. E aí, na minha cabeça, eu prometo a vocês que eu não fiz de má intenção. Mas na minha cabeça, foi por burrice mesmo. Eu falei assim, bem, deve estar mais barato aqui, porque o preço que o quiosque paga é mais barato do que a loja, né? Então, assim, o cara da loja colocou o imposto dele, e aqui no quiosque não tem tanto imposto, então eu fui e comprei. Comprei o perfume, trouxe para casa, crente que estava arrasando, e aí era um perfume que eu sempre uso. E aí fui usar o perfume, e 2 minutos depois não tinha mais perfume. 3 minutos depois não tinha, e o cheiro era igual, mas depois não tinha mais perfume. Falsificação. Crentes falsificados. Crentes tipo. Crentes genéricos. Crentes que não correspondem ao verdadeiro perfume. Quem é você? Quem é você? A primeira lição que eu aprendo, então, é que Maria doou o que tinha de mais caro. Ela doou o que ela tinha de mais importante. Ela doou tudo, porque ela precisava derramar o perfume todo. Quem aqui, quando alguém pede, me dá um pouquinho do seu perfume, quem aqui dá o perfume inteiro? Você pega, a pessoa pega lá as gotinhas, passa aqui, ou espirra aqui, um pouquinho de nada. E aí bota um pouquinho, e aí te devolve. E você fica olhando se ela está usando muito ou não, né? Aí você fica ali olhando. E aí a pessoa vai usando, usa um pouquinho, mas é pouquinho. Queridos, a gente está realmente perfumando pouquinho. Eu e você, a gente está doando, a gente está exalando gotinha.
A gente está exalando borrifadinha. E Maria pegou todo o frasco do nardo, um perfume que custava 300 dias de trabalho, um ano inteiro de trabalho. Ela derrama para honrar o Senhor. Nós estamos vivendo de gotinhas. Nós estamos vivendo de borrifadinhas. Nós não estamos doando tudo para o Senhor, dando tudo para o Senhor, dando de nós mesmos. Eu estou mentindo? Será que sou só eu? Será que você também é assim? Nós estamos vivendo de falsificação, a gente dilui, a gente se permite ser diluído, se permite ser contaminado, se permite ser falsificado. E aí, ao invés de a gente dar tudo para o Senhor, a gente vai botando pouquinho de cada vez. Quem é você? Quem é esse perfume? Então, a primeira lição que eu aprendo é que Maria doou o que tinha de mais caro, mais precioso, mais puro e deu o frasco por inteiro. O texto que a gente está lendo também fala de uma outra coisa. Fala do nardo e fala do vaso de alabastro. E tem uma música que fala isso de uma forma belíssima, né? Uma música fala muito sobre a quebra do vaso de alabastro. De novo, o que é alabastro? O alabastro, para ajudar vocês, é uma pedra. E o alabastro é uma pedra que parece muito com pedra-sabão ou com, na verdade, mais com mármore. E é uma pedra polida, muito bonita, ela é translúcida. O vaso de alabastro ele era utilizado para conter perfume, ele era usado para perfume. Olha que vaso lindo isso aqui. De longe, lá, quando a gente está vendo na televisão, né? Isso aqui parece vidro. Olha a imagem do fake. Tem muita gente parecendo alabastro. Alabastro somos nós. Nós somos o vaso. E uma característica importante do alabastro, por que ele é usado para conter os perfumes mais caros? Porque o alabastro ele é totalmente liso por dentro. Porque eles poderiam botar, por exemplo, os perfumes mais baratos eram colocados em vasinhos de cerâmica. Não existia plástico nem vidro do formato que é hoje. Então, o perfume mais barato se colocava em cerâmica. Agora, o perfume mais caro se colocava em vaso de alabastro. Porque a parede de dentro do alabastro, por ela ser totalmente lisa, ela não se misturava com o perfume, então ela não contaminava o perfume. Queridos, você é um vaso de alabastro. Você por fora, você como frasco, não serve para nada, se não tiver dentro de você o perfume de Jesus. E você como um vaso, não pode contaminar o interior, que é o perfume de Jesus. Que no seu coração você entenda, mas você pode dizer assim, talvez eu seja um vaso de cerâmica, onde a minha parede porosa tem se misturado e tem atrapalhado a ação do Espírito Santo. Tem uma outra característica muito interessante do vaso de alabastro. Aquele vaso usado para perfume, eu fiquei assim perguntando, por que ela simplesmente não quebrou, não tirou a tampa? Porque não tem sentido. Já que um vaso usado como perfume, ele vai ser usado de pouquinho em pouquinho, tinha 300 ml naquela garrafa, naquele frasco, por que ela teve que quebrar o jarro? E o motivo é lindo. Presta atenção aqui. Aquele vaso, todo vaso de perfume daquela época, ele era bojudinho embaixo e ele era muito fininho em cima. Porque os vasos, não tinham tampa, mas eles tinham resina. E a resina era possível de ser tirada e utilizada. Então, o que a mulher fazia? Ela tirava a resina, virava, passava lá para o perfume, e depois fazia uma nova resina e botava ali. E eles tinham resina fácil de fazer. E tampava. Mas Maria não queria dar gotinha. Maria queria derramar o vaso todo. E se ela simplesmente tirasse a resina e ela virasse o vaso de alabastro em cima de Jesus, só ia cair gotinha. Então, a intenção do coração dela, eu vou dar tudo. Ela quebra o vaso.
ela quebra o pescoço do vaso, ela quebra aquela parte do vaso, porque aí, quando ela virou, o perfume cai todo sobre Jesus. O perfume cai sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz também no outro texto que ela faz isso também nas pernas, nos pés de Jesus. A Maria deu tudo. Ela quebrou o vaso por inteiro. Então, para que o perfume de Jesus, que está dentro de você, exale o mundo inteiro, você precisa se quebrar. É preciso quebrar o vaso de alabastro. É preciso, tem muitos de nós, estamos só tirando a resina. Muitos de nós estão, realmente, o perfume de Jesus está sendo exalado pouquinho de cada vez. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Querido, Jesus quer que você e eu exalemos inteiro. E para exalar inteiro, eu e você precisamos ser quebrados. Eu e você precisamos ser transformados. Eu e você precisamos realmente ser arrebentados. Minha pergunta: você tem sido arrebentado por Jesus? A segunda lição desse texto: o frasco, como a gente falou, não pode contaminar o conteúdo. E para que o seu perfume seja exalado, o frasco tem que ser quebrado. Ela entendeu, Maria entendeu, que o mais importante não era o frasco, mas era o conteúdo. Não é o vaso. Tem muita gente achando que você é mais importante do que o perfume que você contém. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Os melhores perfumes existem nos menores frascos. Seja pequeno, porque você contém um perfume grande demais, que precisa ser exalado para o mundo inteiro. Você não importa, não é sobre você. Não é sobre você como vaso, não é sobre você como frasco. Não faz diferença o frasco que você é. O que faz diferença é o perfume que você contém. E no capítulo 12 de João, versículo 3, diz assim: e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Como é que se faz perfume? Minha hora está muito ruim aqui. Essa pergunta eu vou fazer. Como é que se faz perfume? Já pensaram? Como é que se faz o perfume? Mas a essência vem de onde? Como é que faz a essência? Planta. Viu como vocês sabem? Mais o quê? Como é que você faz a essência? Vou te ajudar. O perfume ele é feito através dos óleos essenciais. Chama óleo essencial, é a base do perfume. E esse óleo essencial, ele é realmente a essência do perfume. O cheiro vem dali, do óleo essencial. Deus me permitiu fazer uma viagem para Jerusalém, há muitos anos atrás, e eu viajei com minha mãe, eu nem era casado, e eu me lembro que nós fomos numa perfumaria, era uma fábrica de perfume, linda, linda. E Israel é muito conceituado pelos perfumes, muito conceituado, por causa do Mar Morto, muita parte de essência, muitas especiarias, muito bonito. E eu me lembro dessa fábrica, nós fomos lá, e aí a pessoa, o vendedor lá, porque, óbvio, você vai na fábrica, o cara quer te vender, né? Tinha muitos perfumes, mas o que ele vendeu para a gente foi o óleo, essência, o óleo aromático. E eu me lembro que ele trouxe aquela caixinha, e cada um quis, né, conforme fosse, e a gente comprava o óleo. Queridos, eu tenho esse óleo até hoje. E o cheiro se mantém. Sabe quando eu fui? 1994. Em 1994, eu devia ter 2 anos de idade, estou brincando. Em 1994, nós fizemos essa viagem para Jerusalém. E nesta época eu comprei esse óleo aromático e ele existe lá em casa até hoje, está lá. O cheiro é o mesmo. Isso se chama essência. A essência se mantém. A essência perdura. E como é que isso acontece na verdade? Como é que se tira a essência? Se pega a planta e você pega uma quantidade enorme de planta, você coloca essas plantas todas e prensa essa planta. Prensa. Mas a gente está falando de uma quantidade enorme. E aí você pega aquela planta toda, pode ser folha, pode ser raiz, pode ser caule.
Você pega aquela planta toda, uma quantidade muito grande, você passa por uma prensa. E aí, quando você passa por essa prensa de uma forma muito pesada, muito moída, você moe aquele material. E quando você moe aquele material, no finalzinho, se espreme o óleo essencial, a essência. Sabe, queridos? Só para você ter uma ideia de quantidade, para você ter 1 litro de óleo essencial de rosas, um perfume de rosas, as mulheres que gostam aí, perfume de rosas, para fazer 1 litro, você precisa de 3 a 5 toneladas de pétalas de rosas. Para você produzir 1 litro de óleo de jasmim, você precisa de milhões de flores de jasmim. E essas flores, essas pétalas são prensadas, amassadas, totalmente moídas para se extrair um pouquinho de óleo. A terceira lição que eu tiro desse texto é que para exalar o perfume de Cristo, eu preciso ser moída, eu preciso ser prensada, eu preciso ser amassada, eu preciso ser totalmente moída para que seja reduzida a essência. E aí o que eu quero dizer é que eu peço a Deus que me moa, que me pressione, que coloque uma prensa sobre a minha vida, até que só reste o Espírito Santo de Deus, que é a minha essência. Qual é a sua essência? Sabe, às vezes a gente reclama porque está sofrendo, a gente reclama porque tem um problema, a gente fica entristecido e irritado porque a luz falta, a gente fica irritado e com toda razão, a gente tem toda razão, nós somos humanos. Porém, o pensamento que eu coloco aqui, queridos, nós precisamos, Deus precisa, porque se não fosse a falta de luz, eu não estava agradecendo por ela agora. Quantas vezes antes da luz faltar, eu agradeci porque eu tenho luz, eu agradeci porque eu tenho energia, porque eu tenho ar-condicionado, porque eu tenho geladeira para guardar minha comida, eu agradeci. Então, eu preciso entender que eu preciso ser prensada, eu preciso ser moída, eu preciso ser esmagada, até que só reste o Espírito Santo de Deus na minha vida. Deus tem prensado você, Deus tem moído você. Sabe, porque às vezes Ele não moe quem não entende. E aí Ele não moe, porque Ele sabe que se você for moído e não entender essa realidade, pode ser que você se sinta destruído e vá embora e abandone Jesus. Então Ele fala assim, eu vou moer quem eu quero extrair a essência do Espírito Santo. Esse eu vou moer. Esse eu vou moer. A quem eu quero extrair a essência, a quem eu quero extrair o verdadeiro perfume, esse eu vou moer. Peça a Deus para Ele moer a sua vida, para Ele moer a sua alma, para Ele extrair até que só sobre o Espírito Santo. Eu falei que os óleos essenciais, eles são extraídos de várias partes das plantas. Por exemplo, quando você tem o perfume da lavanda, que é gostoso, né? Eu gosto muito de lavanda. Lavanda, o jasmim, perfume de rosas. Você tira, então, a essência das flores. Quando você tem um perfume cheiro de limão, de laranja, de bergamota, o perfume é tirado da casca das frutas. Quando você tem um perfume chamado eucalipto, que também é bonito, o eucalipto cheiroso na casa, né? E aí você tem lá o cheiro do eucalipto, aquilo ali foi tirado das folhas, a folha da hortelã, a folha do eucalipto. Quando você tem aquele perfume amadeirado e tira o perfume da madeira, e aí você tem o sândalo ou o cedro, você tira aí da madeira. Mas o nardo é extraído da raiz. A raiz de uma planta que só existe no Himalaia, mas é a raiz. E aí eu tiro outra lição desse texto aqui.
Se Jesus espremer a sua raiz, o que vai sobrar? Você tem raiz? Existe raiz na sua vida? Se Jesus espremer as suas raízes, o que sobra? Você é aquela planta que a semente foi jogada em lugar pedregoso e porque não tinha raiz ela morreu, porque foi queimada pelo sol. Você é aquela planta que a semente nasceu, foi jogada no meio do caminho, a parte do caminho, e você não tem raiz porque o diabo foi lá e tirou. Quem é você? Quem é você? O quanto Deus pode extrair da sua vida para fazer perfume? Qual é a raiz que você realmente tem para ser exprimida e sair perfume de nardo puro da sua vida? Existem alguns atributos do perfume. E é muito interessante porque eu estou terminando. O perfume, ele não é só o cheiro. Quem trabalha com perfume, outro dia eu estava ouvindo um podcast sobre perfume. Não é nem a minha vibe muito importante assim, mas eu achei interessante porque foram vários perfumistas falar. E o perfume ele não é só um cheiro. O perfume é uma personalidade. E eu fiquei imaginando, pensando, quando eu preparei essa mensagem, que é uma verdade. Eu uso o mesmo perfume há 30 anos. É o mesmo perfume. Eu já tentei mudar, até para um perfume mais barato. Mas não era eu. E aí eu mantinha. Então ele é uma personalidade, porque ele desperta memórias. Ele transmite emoções, revela qualidade. E aí o perfume tem algumas características. A primeira característica é o aroma, é o cheiro. E aí o cheiro é tão gostoso, quando a gente sente um cheiro, né, é uma característica muito óbvia. O cheiro do perfume pode ser floral, amadeirado, cítrico, oriental, pode ser um cheiro doce, pode ser um cheiro forte. Existe perfume masculino, perfume feminino, e aí é tudo pelo cheiro. Agora, não é só sobre o cheiro. O perfume, para ser muito, muito bom, ele precisa ser puro, e a gente já falou isso. Então, se você gosta de água de colônia, tudo bem, mas saiba que a água de colônia significa durar pouco, ter água misturada. Não tem força, não tem pureza. E quando a gente fala do perfume que Cristo quer exalar através da nossa vida, ele precisa ser puro. Ele não pode ser misturado, a gente falou. Ele não pode ser adulterado. Outra característica do perfume é a intensidade. Alguns perfumes são muito discretos, outro perfume é muito forte. Minha mãe gostava muito de um perfume que era muito forte, mas um cheiro maravilhoso. E Chanel número 5, era o nome do perfume dela. Quando ela botava esse perfume, o carro ficava assim, cheio de perfume. E os meninos, vó, esse cheiro é muito forte. E aí tinha que abrir a porta, então a janela. Então, a intensidade. Qual é a intensidade do seu perfume? Queridos, você tem um perfume intenso, mas quanto ele é intenso na sua vida? Qual é a intensidade? A gente viu aqui o texto que fala que a casa encheu-se com o perfume. Quando quebrou aquele vaso, eu imagino que aqueles homens sentiram aquele cheiro de longe, porque a casa inteira se encheu com aquele perfume. E a gente está falando, então, que a difusão do perfume era extraordinária. E aí a gente está falando de volatilidade, do perfume encher a casa. A gente vai ouvir isso muito esse mês inteiro, mas é fato. E eu preciso aproveitar que eu estou sendo uma das primeiras. Obrigada por isso. O quanto o seu perfume está sendo sentido no mundo, ou o seu perfume não passa de você. Sabe, queridos, eu preciso perfumar o mundo. Eu preciso perfumar o mundo com o perfume de Jesus. Isso é uma realidade. Eu sei que você vai ouvir isso muitas vezes aqui, mas a pergunta é, que diferença isso faz? O quanto você está disposto a sair daqui e ser uma pessoa diferente? O quanto você está disposto a pedir ao Senhor, Senhor,
eu não estou exalando com intensidade o teu cheiro. Eu não consigo difundir o teu cheiro. Então, me permita ter essa possibilidade de difundir, de projetar. É uma característica do perfume, a projeção. Sabe quando no vídeo fala isso, né? Mostra isso. A Gabi andando, e aí o pessoal, os meninos, né? Olha, nossa, que cheiro bom. Já, não é gostoso? Não é bom? Não é bom quando a gente passa e alguém, nossa, está perfumado, nossa, está cheiroso. O Davidson é um homem cheiroso. Não sei se vocês já sentiram, lamento se não sentiram, mas ele é cheiroso. É cheiroso. E aí, é gostoso demais. Eu falo, meu bem, vai aonde assim? Ó, parem. E aí, olha isso. Nós precisamos projetar esse cheiro do Senhor Jesus na nossa vida, nas roupas, aonde você está. E outra característica do perfume é a fixação. E aí você consegue identificar um perfume falso do não falso, de um verdadeiro. Porque ele fixa na pele. Já viram? Você bota o perfume e até de noite você está com aquele perfume. E é gostoso isso, né? O perfume tem uma boa fixação. O perfume falso não tem. A pergunta é, você tem que se fixado. Você fixa o amor de Jesus. Você permanece nesse amor. Esse amor está fixo no seu coração. Para terminar, um perfume precisa ser raro, valioso, ter um valor enorme, mas ele tem a capacidade de marcar a memória. Eu acabei de falar que eu me lembro do perfume da minha mãe, que marca a minha memória. Queridos, você tem marcado na memória. Você tem marcado a memória das pessoas com quem você convive, com o cheiro de Jesus. Esse é o aspecto mais fascinante. O olfato, ele é ligado à memória. Às vezes eu vou num lugar e eu sinto um cheiro da minha avó, eu sinto um cheiro de uma comida que ela fazia, eu sinto um cheiro de um perfume que ela botava, ou minha avó gostava muito de flores, e eu vou num lugar e eu sinto o cheiro daquela flor que ela gostava, e eu sinto, isso me lembra, me faz lembrar a memória, aquele cheiro. Então, a gente está falando que um bom perfume, ele tem que ter pureza, ele tem que ter intensidade, ele tem que ter capacidade de fixação, ele tem que ter capacidade de projeção, ele tem que ter valor, ele é raro. Uma vida consagrada ao Senhor, ela é rara nesse mundo, e ele tem que ter a capacidade de marcar memórias. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Para Deus somos o aroma de Cristo. Nós precisamos ter o cheiro de Cristo. Mas eu quero te fazer um desafio para terminar de verdade aqui. Quantos de nós, depois que a gente ficou sem luz, que você abriu a geladeira, e você sentiu o cheiro de podridão. Cheiro de carne podre. Quantos aqui perderam carne, perderam comida? E às vezes a gente tem uma comida tão gostosa, tão cheirosa, tão maravilhosa, e você esquece fora da geladeira. E aí, no dia seguinte, quando você vai sentir perto daquela comida, que você fica até com dor. Puxa, mas estava tão cheirosa, tão boa essa comida, agora ela cheira podridão. Queridos, nós precisamos deixar de ter cheiro de carne para passar a ter cheiro do óleo da unção de Jesus. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Eu não sei se você tem tido cheiro de carne. Ontem eu ouvi esta frase. Olha que Jesus coincidência, né? Porque não existe coincidência. Todo o trabalho das mulheres, dos legendários, das esposas dos legendários, foi sobre aroma. E ontem a mensagem foi sobre aroma. E a fala da mensageira, uma das pessoas que deu um testemunho, foi sobre isso. Eu oro a Deus para que Deus me permita parar de ter cheiro de carne,
Daniel não foi devorado na cova dos leões, porque os leões queriam cheiro de carne, e Daniel não tinha cheiro de carne, ele tinha cheiro do óleo da unção. Quando você tem cheiro de carne, o diabo vai direto em cima de você. O diabo sente cheiro de carne, o diabo sente cheiro de podre, o diabo sente cheiro de algo que está apodrecido, longe do Senhor. Queridos, a falta de luz apodrece. A falta da luz de Jesus na sua vida te faz apodrecer, te faz cheirar mal, te faz estar longe dos caminhos do Senhor. A falta da luz faz multiplicar tudo de ruim que existe na sua vida e na minha. Não deixe o diabo permitir que a sua vida apodreça. Não permita isso. Não é o diabo que permite nada, é você. É você. Nós permitimos a podridão na nossa vida. Nós permitimos que a nossa vida passe a ter cheiro de carne. A carnalidade domina a nossa alma, domina a nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus não tem poder sobre você, a carne aflora, a carne vence. Existe uma guerra na sua vida, existe uma guerra na minha vida. Todos os dias a gente trava esta guerra. É a guerra contra o pecado, é a guerra contra a carne. Você sabe do pecado que eu estou falando, você sabe da tentação que assola a sua alma, você sabe daquilo que é a sua fraqueza, e todas as vezes que você cai, o diabo venceu, a carne venceu. A inimizade contra a carne, o espírito é inimigo da carne. Que você no seu coração exale na sua alma, na sua vida, o perfume do óleo da unção. Queridos, você tem tido a unção do Espírito Santo de Deus? Você tem sentido no seu coração a unção do Espírito Santo de Deus? Deus tem ungido você para levar o perfume de Cristo às nações. Por onde você passa, você exala, realmente exala o perfume de Cristo. Por onde você vai, as pessoas falam que você faz diferença onde você vive, e as pessoas veem Jesus na sua vida. Ou as pessoas sentem cheiro de carne, de podridão, de indiferença, de raiva, de aborrecimentos e agressividade. Ou as pessoas sentem cheiro de mentira, as pessoas sentem cheiro de hipocrisia, as pessoas sentem cheiro de pecado. Qual é o cheiro que tem exalado do seu coração? Porque você tem dentro de você o perfume de Jesus, a essência de Jesus. O problema é que a gente não quer quebrar o alabastro, a gente não quer se quebrar, a gente não quer se permitir ser quebrado. A gente só vai derramar esse perfume inteiro se a gente se permitir ser quebrado por Jesus. Eu preciso que Jesus me esmague, que Jesus me amasse, que Jesus extraia de mim o que sobra, o que é a essência. Eu preciso ser espremida até que só fique a essência, que é o Espírito Santo de Deus. Você quer isso na sua vida nessa manhã? Queridos, a minha pergunta é a pergunta de Deus para mim também. Se em nome de Jesus, essa manhã, você quer pedir a Jesus que realmente esprema você e que só fique o Espírito Santo, você quer pedir a Jesus que tire de você a carnalidade, o cheiro de carne, o cheiro de podre, o cheiro de afastamento, o cheiro de que não é o cheiro de Jesus, e você quer pedir ao Senhor que deixe na sua vida apenas o óleo da unção do Espírito Santo de vida. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Que seja sincera a sua decisão. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar, nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero te pedir uma coisa mais difícil. Vocês sabem que eu não sou de chamar aqui à frente, mas Deus quer que você dê um passo de fé. Talvez você não tenha levantado a mão, mas Deus está tocando no seu coração que Ele quer que você seja diferente. Ele quer que haja diferença na sua vida. Sabe, queridos, a gente tem numa mesma congregação pessoas que estão completamente indiferentes à voz do Espírito Santo. E você tem aqui pessoas que estão sendo quebradas pelo Espírito Santo de Deus. Quem é você? Então eu quero te convocar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.
você vai vir ao altar do Senhor. Você que levantou a sua mão, ou você que o Espírito Santo está tocando na sua alma, e você sabe que você precisa do óleo da unção do Espírito Santo de Deus, eu que te convido a você vir à frente ao altar do Senhor para a honra e glória dEle. É somente para que Ele seja adorado. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Queridos, a sua vida está boa do jeito que está. Você sente que está tudo bem. Você sente que nada tem que ser mudado. Você sente que você já exala o amor de Jesus, o poder de Jesus na sua vida. Se você já exala e já está suficiente, fica onde você está. Mas se o Espírito Santo está tocando no seu coração e você sabe que tem exalado carne, você sabe que você tem exalado a sua essência, muitas vezes a essência da humanidade, do pecado, da mentira, da hipocrisia, coisas que precisam ser transformadas. Peça ao Senhor Jesus que passe a exalar na sua alma o perfume de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Deus abençoe. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo em que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Queridos, vem à frente. Se Deus está tocando no seu coração, se Deus está incomodando você, se é algo que precisa ser mudado, se é algo que precisa ser transformado, vem à frente. Deus sabe o que está na sua alma, que precisa ser transformado. Se é falta de fé, às vezes a gente vive uma vida pela vista e não pela fé, mas Deus está te incomodando que você viva uma vida de fé, uma vida de entrega, uma vida de transformação. Se nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero você como você está, eu quero ungir você, eu quero que a unção do Espírito caia sobre você, eu quero te fazer perfumar as nações, eu quero realmente, através da unção do Espírito Santo, levar a palavra do Senhor Jesus ao mundo. E eu estou te convocando, eu convoco você a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente perfumar, está na hora da gente exalar. O perfume é de Jesus, não é seu. O perfume é do Senhor, porque se depender da gente, queridos, o perfume que sai da gente é podridão. Mas quem tem que sair da gente perfumando o mundo é o Espírito Santo de Deus. Se você no seu coração sentir a vontade de vir à frente ainda há tempo. Nós vamos orar. Pai querido, eu te louvo. Meu Senhor, eu te agradeço. Pai, tudo é teu. Obrigada pela tua misericórdia. Meu Deus, pela tua graça. Olha que milagre o Senhor está fazendo nessa manhã, Senhor. Só o teu Espírito é capaz de fazer isso. Deus, obrigada por cada pessoa que veio aqui à frente. Tu sabes como está o coração delas. E tu sabes como está o meu coração. Oh, meu Deus, eu estou aqui também para te dizer que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Unge a minha vida, tira de mim a carne, tira de mim, Senhor Deus, o que está de podre, o que precisa ser quebrado. Tira de mim, bota tua luz na minha vida, Senhor Deus.
tempo. Que a tua luz me ilumine, Senhor Deus, todo o tempo. E faça, Senhor Deus, preservar em mim a ação do Teu Espírito Santo. Meu Deus, preserva, exala através da minha vida, através da vida dos meus irmãos aqui, o perfume de Jesus, que perfuma o universo, que perfuma o mundo. Meu Deus, eu preciso que as pessoas vejam na minha vida o Teu perfume. Tira de mim o cheiro que não provém da Tua palavra. Tira de mim o cheiro da preguiça. Tira de mim o cheiro, Senhor Deus, de tudo que não vem da Tua palavra. Tenha compaixão e misericórdia. Me dá a Tua unção, me dá a Tua paz, me dá, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito. Obrigada por cada irmão que veio aqui à frente. Eles vieram do Teu altar. Cuida deles, Senhor. Cuida e derrama o óleo da Tua unção sobre a vida de cada um, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu Te louvo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua presença aqui, que pode ser sentida como um cheiro suave. Que possamos a nossa adoração subir a Ti como um cheiro suave de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. A Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. A Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. A Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. A Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado amor. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Mas de uma forma especial, Pai, faz isso com os Teus filhos que estão reunidos aqui hoje. Pai, faz isso hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Nós vamos nos separar agora nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical. Vamos ter o nosso intervalo. Que Deus abençoe a todos. Convide pessoas. Hoje à noite nós vamos receber Pastor Rafão, vai estar aqui com a gente. Vai ser bênção de Deus. E convide pessoas que hoje tem mais